Bom, eu vou começar apresentando quem somos nós. Vocês estão conseguindo ouvir todo mundo? Então, aconteceu o seguinte. Visto que estamos numa situação política bastante complicada, algumas pessoas resolveram sentar e conversar e pensar em algumas ações que a gente podia pensar, mas compondo coletivamente e principalmente para fora da dicotomia impeachment-golpe. Porque o que a gente tem visto está muito polarizado dentro dessa questão e o que a gente queria pensar primordialmente na defesa dos direitos sociais e para fora dessa dicotomia. E aí um grupo de umas 10, 15 pessoas resolveu se reunir e começar a conversar. A gente fez pouquíssimas reuniões até hoje, então não tem nada pronto. A gente acabou criando um nome que é Democracia na Real. A gente já tem uma página no Facebook. Imagino que todo mundo que está aqui já deve estar curtindo a página. E quem não curtiu, por favor, curta. Eu vou deixar passando aí, para quem ainda não pegou, um folhetinho com os nossos princípios e compromissos, tal, mas eu vou falar um pouquinho deles aqui. Enfim, e já o pessoal vai apresentar melhor como é que a gente pensou esse início desse movimento, com 2 semanas de atividades iniciais, enfim. Então, eu vou dar uma passadinha sobre os nossos princípios. Eu vou dar uma lidinha no texto com vocês, porque eu acho que fica melhor. E o texto está rodando aí, já vocês vão ter acesso. Democracia na real somos nós. Vivemos uma intensa crise política e não vemos alternativas. Estamos sufocados no emaranhado de interesses que movem o jogo político. Se em junho de 2013 nós fomos os protagonistas, de lá para cá perdemos nosso protagonismo para a parte dos agentes políticos tradicionais e voltamos a ser meros espectadores desse circo de horrores. A pergunta que todos fazemos é: qual é a solução? Queremos pensar coletivamente em uma alternativa para essa realidade, gerando ações com participação horizontal da população que fomentem a luta concreta por direitos sociais. Somos um grupo de pessoas autônomas de São Paulo, propondo inicialmente uma ocupação no MASP, realizando atividades no vão livre do museu todas as noites, através de painéis informativos e grupos de trabalho. E, a partir disso, propor ações políticas para a defesa e a expansão de direitos. A proposta, de um lado, fortalecer uma construção coletiva e horizontal, e, de outro, utilizar essa dinâmica democrática viva para pressionar o sistema político. Para orientar essa proposta, adotamos os seguintes princípios. Horizontalidade. Democracia na real tem a ver com a participação direta na política e por isso entendemos que as formas hierárquicas de organização mantêm as coisas como são. Nossa iniciativa é democrática, sem lideranças e com tomada de decisões por consenso. Respeito à diversidade. Democracia real tem a ver com o respeito, empoderamento e distribuição igualitária de recursos. Não aceitaremos que as mulheres continuem sendo menos respeitadas e consideradas que os homens. Não aceitaremos que as pessoas brancas continuem tendo mais oportunidades e recebendo mais respeito que pessoas de outras etnias, e isso tanto dentro quanto para fora do movimento. Pensamos o mesmo com relação a homossexuais, transexuais, transgêneros, travestis, imigrantes, negros, indígenas, pessoas com deficiência de quaisquer tipos, pessoas em situação de rua ou de sofrimento psíquico, dependente químico, fora dos padrões dominantes de saúde e estética, encarceradas e de qualquer idade. Dentro desse contexto, nos comprometemos a buscar formas de garantir a participação desses grupos em um espaço seguro e acolhedor. Portanto, não aceitaremos discursos e práticas racistas, elitistas, de opressão de gênero ou que reforcem quaisquer formas de dominação ou preconceito. Defesa da manutenção e da ampliação dos direitos sociais. Democracia real é assegurar um sistema econômico que zele pelo direito de todos. Temos hoje um sistema que continuamente tira de quem tem menos e concentra em quem tem mais, favorecendo os interesses de grupos dominantes.
Queremos combater essa dominação com a luta por políticas de distribuição de recursos econômicos que garantam o acesso a serviços de educação, saúde, moradia, transporte, saneamento básico, alimentação, condições dignas de trabalho, aposentadoria e assegure a igualdade de direitos, o direito de manifestação, a liberdade de expressão e religião, o direito de ir e vir, o livre acesso ao espaço público e a autonomia do próprio corpo. Apartidarismo. E acho que esse é um ponto de polêmica, inclusive, porque a gente tem recebido algumas manifestações na página quando a gente usa esse termo apartidarismo. Vou dar uma lidinha e vou falar um pouquinho mais sobre isso. Democracia real é a participação política direta de todos os agentes que compõem a sociedade. Dentro deste contexto, qualquer pessoa com ou sem experiência política que queira construir um movimento é bem-vinda. Quando falamos em apartidarismo, não estamos rechaçando ou repudiando os partidos ou organizações já existentes, ou que venham a existir. Membros de partidos ou de outros agrupamentos que queiram participar serão bem-vindos, desde que não tentem impor à dinâmica democrática do movimento decisões prévias de seus grupos de origem, assim como suas bandeiras, suas propagandas, seus logotipos, seus patrocínios, ou que tentem utilizar nossa iniciativa para benefício de outro grupo. A gente recebeu algumas falas na página falando que era um absurdo falar sobre o apartidarismo, que isso não era democrático, enfim. O que a gente queria deixar claro é que qualquer pessoa que seja filiada a um partido, que faça parte de coletivos diversos, e que esteja disposto a construir isso daqui, é super bem-vindo. O que a gente está pautando quando a gente fala em apartidarismo é que a gente não quer que isso aqui vire um local onde as pessoas venham com seus grupos prontos, blocados para votar determinadas iniciativas, ou que tentem fazer manobras dentro do movimento para garantir, sei lá, até levantar a bandeira do seu próprio partido dentro disso daqui. Então não há nenhum repúdio, não há nenhum rechaço a ninguém, todo mundo é super bem-vindo aqui. A palavra aí não estaria, então, sendo mal empregada? Correto não seria suprapartidarismo? Talvez. Então... Não, mas envolve tudo, todo esse contexto. Ó, o que... Peraí. Mas apartidarismo hoje... Fala um pouquinho mais. Opa, é porque suprapartidarismo é o seguinte, é o que ela descreveu e que a ideia está acima de qualquer partido. A bandeira da ideia defendida aqui está acima da bandeira dos partidos. Então isso seria suprapartidário. Porque apartidarismo, ele repele tudo, né? Até... Antipartidarismo repele tudo, apartidarismo não. Eu acredito que a palavra correta seria suprapartidário. Mas a palavra correta pra quê? Para denominar isso que está sendo escrito aqui. Eu vou só repetir a fala da Ana aqui, que ela colocou que, no caso, antipartidarismo seria a ideia de expelir qualquer pessoa organizada dentro de partidos. Mas o caso aqui não é esse. A gente só não quer que isso vire, sei lá, e não vire também um amontoado de partidos, porque isso já tem. Se fosse para a gente manter essa organização partidária que já existe, eu acho que a gente não precisava se organizar dessa forma. É meio que isso que a gente quer dizer. Porque essa palavra está muito carregada. Vamos ressignificar essa palavra. Eu acho que a gente pode pensar coletivamente, talvez, num outro termo, que talvez deixe todo mundo mais confortável. Mas, a princípio, eu gostaria de explicar isso e espero que tenha ficado minimamente claro qual que é a ideia. Não que a gente está impondo também essa palavra ou impondo nada. É só para explicar mesmo, porque gerou certas polêmicas. Eu vou só passar pelos compromissos. Além dos princípios, estabelecemos um conjunto de compromissos fundantes que nortearão nossos encaminhamentos e propostas. Os compromissos são: atuar de maneira independente do debate sobre impedimento, golpe, atuar de maneira independente dos processos eleitorais, atuar com uma diversidade de táticas que use diversas formas de atuação,
Disseminar ação e linguagem orientadas às pessoas em gerais, não restrita às formas já consolidadas como militância. Recusar financiamentos de grupos como partidos e empresas que tenham a intenção de se beneficiar dessas ações. Priorizar o uso de software livre, com código aberto. E garantir a transparência radical nos processos. Eu não me apresentei, meu nome é Salete. Eu vou passar a palavra agora para Vanessa, que vai apresentar o que a gente pensou para as 2 semanas iniciais. Galera, eu sou a Vanessa. Primeiro, uma observação. Mó friaca, mas estamos aqui. Da hora. E outra coisa, hoje é dia 13 de junho e tem outras coisas acontecendo na cidade, porque hoje é um dia que marca, meio que, né, simbolicamente, o começo das jornadas de junho de 2013. A galera estava escutando o que eu estava falando até agora? Ok. Então, hoje tem lá no Largo da Batata, tá rolando a Revolta do Vinagre, e ali na Consolação tem um sarau também, lembrando dos 3 anos do começo das jornadas de junho. Só para lembrar disso, mas seguindo aqui a ideia, a nossa proposta é abrir esse espaço, ou ressignificar, né, um espaço que a gente possa construir dessa maneira como a Salete falou. Cadê o João, que ia me ajudar a explicar? João. Enfim, eu vou passar assim, de maneira bem rápida, só pelo nosso plano de hoje. E depois a gente vai começar o nosso debate de hoje, que a ideia é a gente ter dias temáticos, e a gente pensou, claro, de uma maneira que seja sustentável, que a gente esteja aqui toda noite, a partir das 7 da noite, e a gente usa esse espaço aqui como um espaço de construção. Como? Né? A gente pensou. A nossa proposta é que a gente venha segunda, quarta e sexta, abrindo esse espaço como um espaço de debate temático, né? Cada dia com um tema. O tema de hoje a gente propõe que seja a democracia em si, o assalto à democracia e as construções de democracia horizontal, dos movimentos de democracia horizontal desde 2011, como é que foi isso em 2013. Essa é a nossa proposta de debate para hoje. A gente quer que todo mundo aqui consiga debater. E de terça e quinta a gente propõe que seja um dia que a gente venha aqui para organizar mesmo ações, que a gente não fique só no debate, mas que a gente passe para ação. Então a gente propõe que terça e quinta seja um dia da gente vir aqui se encontrar para pensar em ação. Isso seria a primeira fase do nosso projeto. Né? Então, as 2 primeiras semanas, a nossa proposta é essa. A gente já tem um plano aqui de temas e grupos de trabalho, e a gente pensou em organizar grupos de trabalho e grupos de ação. Grupos de ação, a ideia é que surjam de ideias que venham dos debates. Né? Hoje a gente quer já começar com um debate que já seja direcionado para ideias de ação. E aí a gente formar os grupos de ação. E isso, com o tempo, a gente ir espalhando e vendo para onde a gente vai junto, né? E essa seria a primeira fase. A segunda fase, a gente vai decidir junto em assembleia. A ideia é que sábado a gente tem uma assembleia para a gente fazer a jornada temática. Então, as 2 primeiras semanas seriam isso, vários temas e várias discussões. Para, na segunda fase, em assembleia, a gente decidir junto uma campanha que seriam as jornadas temáticas. Então, baseado nas discussões que a gente quer ter aqui, a gente quer pensar em um tema, em como e fazer uma campanha em volta desse tema. E essa campanha pode durar 1 semana, ou dependendo do que a gente conseguir conversar junto, que dure mais tempo. Essa é a nossa ideia. O que vocês acham? Diga. A gente pensou em fazer um chamado, na realidade, a partir de um grupo pequeno, né? E a gente achou que esse chamado teria muito mais cabimento a partir de uma ação que esse grupo propôs, né? Que a gente já começasse de alguma coisa. Então essa foi a proposta desse grupo para essa primeira semana de atividades, até culminar no sábado, que teria essa assembleia, e aí, por si só, o espaço ia se construindo, ia construindo as suas pautas e a sua programação.
A questão das atividades formativas de segunda, quarta e sexta é que elas se transformem também não só em reflexão, mas também em ações, né? Essas ações seriam construídas nos GTs de terças e quintas, mas também não só GTs necessariamente dessas atividades que tenham acontecido, né? Acho que GT e GA, assim, que seriam esses grupos de ações seriam autônomos em propor atividades, seja ela grupo de estudo, ou uma ação específica, ou um protesto, enfim, conforme for se desenvolvendo, e os GTs dariam estrutura para isso, né? Dariam suporte, seja de comunicação, de transmissão, de infraestrutura, de som, enfim. Mais ou menos isso, essa seria uma raiz de infraestrutura a oferecer para esses GAs. Massa. Então, para começar a nossa conversa de hoje, eu quero ver se a galera tiver a fim de chegar mais juntinho, assim, porque parece meio solitário aqui. Então, se rolar, chegar mais pertinho. E aí eu queria chamar aqui o Salvador, a Letícia, o Michael e... Bom... E a Ana vai explicar para vocês como é que a gente vai fazer essa dinâmica para a gente conseguir conversar todo mundo. Ok, brevemente a gente vai se dividir em grupos depois das falas, né, para a gente conseguir discutir com algumas perguntas. Pode ser? Sim. Certamente. Sim. Exato. Ó, a gente tem a página na internet, chama Democracia na Real. Tem a página do evento e tem o grupo. Então, entra lá no grupo, a gente vai estar postando no grupo tudo o que for acontecer e no evento também, todos os eventos que a gente for rolar e o que tiver rolado a gente vai postar lá. E a gente pretende estar aqui toda noite, né, de segunda a sábado. Sábado no período da tarde. Então, quando vier, né, a gente vai estar aqui. A ideia também é que os GTs e os GAs tenham plataformas online. Então, os pequenos grupos têm um ponto de encontro fora daqui. A ideia é que os GTs e os GA, os grupos de trabalho e os grupos de ações, então pequenos grupos, tenham também plataformas online. Então, ou algum grupo de Facebook fechado, ou um pad, aí cada grupo tem a autonomia de escolher, né, o que quer, a ferramenta que quer trabalhar, para que, mesmo depois que uma pessoa vem para cá e quer se engajar e não consegue vir todos os dias, consiga acompanhar o que aquele grupo menor tá fazendo. Eu queria só dar uma sugestão, que eu tenho que ir embora, mas é a seguinte: nós não estamos partindo do zero. Existem todas as políticas públicas que foram conquistadas nesses últimos 13 anos, elas são resultantes de um processo de participação que a gente deve incorporar. E esse processo de participação, ele existe na forma dos eventos que aconteceram, das pessoas que participaram. Só para dar um exemplo, as conferências nacionais de saúde, que foi delas que surgiu o SUS, antes da Constituição. Ele só foi consagrado na Constituição. Então tem um longo processo aí, um longo legado e bastante sólido que está sendo desmontado agora. Então eu acho que nesses debates temáticos que vai haver, é importante trazer pessoas que possam falar sobre as conquistas que foram alcançadas, como foram alcançadas e como que a gente pode defender, porque elas estão sob um ataque selvagem. Então eu acho que a gente pode acelerar esse processo se a gente aproveitar essa herança desse período democrático que a gente teve até agora e que eu espero que volte. Então era isso que eu queria dizer. Essas conferências têm os seus rebatimentos estaduais e municipais. É todo um processo que nos últimos 13 anos foi muito intensificado nos mais variados temas. Então, conferência municipal, estadual, nacional, segurança pública, ok? Então, todos os temas têm isso. É isso aí que eu queria sugerir.
Acho muito massa, mas é justamente por ideias como a sua que a gente tem uma proposta para a gente conseguir conversar. Você quer explicar a proposta? As jornadas que a gente vai fazer depois dessa primeira vão ser temáticas. E aí, nessa hora, as pessoas vão poder vir aqui trazer justamente isso. Então, por exemplo, a gente vai ter essa organização em que segundas, quartas e sextas são painéis temáticos, organizados por quem? Por quem vem nas terças e quintas se reunir para falar, e aí, vamos organizar um painel de tal coisa? Eu conheço tal pessoa. Então, a ideia é justamente essa, é abrir um espaço com estrutura para que pessoas como você possam vir, propor coisas e fazer as coisas. É a população se auto-organizando para trazer justamente as coisas que diferentes pessoas da população sabem que são importantes de ser trazidas. Então, tá super dentro. Eu só queria contar mais uma coisa. A gente, a princípio, pretende que as jornadas temáticas tenham um foco conjuntural, não estrutural. O que isso significa? Que no começo, na primeira fase da gente, a gente pretende fazer coisas que tem a ver com aquele momento. Então, vai ter os cortes de 30% na saúde e educação. Então, a gente faz uma campanha, uma jornada em relação a isso. Não em relação a vamos conceber uma outra educação possível. Essa outra educação possível é uma coisa estrutural, que também vai ser bem-vinda, mas que para a gente conseguir ter, sei lá, 500 mil pessoas aqui fazendo essas coisas, é legal a gente pegar o embalo das coisas que estão com o embalo na hora no começo. Só isso, só essa observação. Tá. Bom, então hoje nossa proposta é que não seja uma aula pública, né, mas que a gente vai trazer aqui um pouquinho da experiência. O Salvador, que é antropólogo, estuda o Podemos, e ele vai falar um pouquinho sobre 2011, né, o processo. A Letícia, do MBL, e o Michael, que participou do Ocupa Sampa, e eu vou falar também. Eu participei do Occupy, lá de Nova York, e enfim. E aí depois a gente vai quebrar em grupinhos para a gente discutir um pouquinho. Então, Salvador, pode começar? A gente vai fazer um diálogo mais, né? Trazendo algumas questões das experiências de ocupações de outros momentos, só que a gente pensou talvez começar com o Ocupa Sampa de 2011, né? Eu queria falar a partir também de uma experiência que participei das assembleias de bairro na Argentina em 2002, 2003. E a gente não sabia, na verdade, se apresentar um histórico, trazer uma experiência, como fazer para trazer a experiência dessas lutas, né? E acho que o consenso entre nós foi mais abrir um diálogo, né? Um diálogo entre nós também. A ideia, então, seria abrir um diálogo entre nós com alguns pontos que a gente conseguiu trazer dessas experiências, né? De ocupações, de movimentos das praças, de assembleias, né? Que acho que tem um fio comum, né? E um fio comum também com essa tentativa, com essa proposta de ocupar o MASP e pensar atividades aqui, né? Não sei se começar com Ocupa Sampa, de repente. Na verdade, o que eu pensei são comentários mais gerais. Não pensei trazer um histórico do 15M da Espanha ou das Assembleias da Argentina, mas dependendo da conversa também, questões de todo mundo, de repente a gente faz sim um histórico. Oi, som. Eu sou o Maicon e tive presente aqui com, acredito que vários que estão aqui hoje também em 2011, né, no Ocupa Sampa. E eu queria fazer relatar, né, na verdade, a minha experiência, né, de tentar traduzir a experiência de como foi essa ocupação em 2011, né, com o meu olhar de que antes, né, um pouco antes do Ocupa Sampa iniciar, eu tive observando, né, a Primavera Árabe que se iniciou no Egito e se espalhou pelo mundo árabe.
E naquele momento me veio um sentimento de que, de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, isso, guardadas as proporções, guardadas a realidade de cada país, mas que aquele sentimento de transformação, de mudança, de revolução, poderia estar chegando aqui. E aí, em seguida, o 15M, né, em Madrid, e que também me chamou a atenção, fiquei super atento nesse momento, como seguiria esse filme, né, como a coisa ia continuar, um dia, 2 dias, uma semana, pessoas ocupadas ali, uma quantidade imensa de pessoas ocupando e falando de coisas que muitas vezes elas falam nas suas agrupações, nos seus já existentes movimentos, mas traduzido de uma forma, essa coisa que a gente fala, né, da democracia direta, né, eu me comunico com quem está do meu lado e a coisa reverbera e todo mundo se integra, né, não uma coisa piramidal, né, uma estrutura, mas uma coisa horizontal. E nesse momento eu tentei articular aqui alguma coisa, convocar, e por aqui mesmo, por Sampa, acabou aparecendo mais espanhóis do que brasileiros, e foi interessante porque era gente que estava em sintonia justamente com o que estava rolando lá. E aí ficou um vazio, assim, um vácuo de algum tempo, até que fiquei sabendo que estava sendo articulado aqui no MASP mesmo, assembleias, para definir uma ocupação, que foi aí que nasceu, né, brotou o Ocupa Sampa, né, teve várias assembleias, várias discussões, o tema surgiu também do apartidarismo, e entre outras questões, mas falando do Ocupa Sampa em si, o que me chamou a atenção foi que não tinha nada definido de que iríamos permanecer dias aí. A gente chegou embaixo do Anhangabaú, sem saber se a gente ia passar da primeira noite no Anhangabaú. Um frio como hoje, fazia chuva, a gente levamos as barracas, mas não montamos porque não sabia se a gente ia durar nem uma noite aí, nesse momento. Não tinha estrutura nenhuma, não tinha microfone, não tinha café, não tinha nada. E aí, por consenso, naquele momento, a gente falou, não, vamos ficar. E esse ficar durou 1 dia, 2 dias. E aí eu conheci gente que nesse momento não desconhecia, né, gente que eu nunca tinha visto, e aí comecei a me relacionar com essas pessoas e fazer coisas que até então para mim não era tão familiar, né, essa coisa da colaboração, do cuidado, coisas que parecem até secundárias, mas que aí eram expressadas dia, manhã, tarde, noite, madrugada, porque era um corpo, uma unidade de pessoas que queriam se organizar em mote a algo que era o anticapitalismo, o antissistema, como a gente, criações diretas, efetivas, pensar isso, né? E isso foi interessante e aprendi muito. É algo que eu trago para mim hoje, a relação com essas pessoas que tive nesse momento, trago hoje ainda. E traduziu depois também no Wall Street e 2013. Para mim, uma coisa não está separada da outra, só que funcionam em tempos, espaços diferentes, mas estão conectadas. Acho que é um pouco isso que eu queria traduzir dessa experiência. Obrigado. Bom, eu vou falar brevemente, também refletindo sobre 2011. Em 2011, eu estava lá no Occupy Wall Street, no caso eu morava lá, então eu participei como organizadora. E o que eu acho que foi interessante naquele momento é porque estava no mundo inteiro explodindo essa forma de organização autônoma, horizontal, ocupando espaço público, né, desde a Primavera Árabe, passando pela Espanha e aqui em São Paulo e tudo. E o que, sei lá, o que ficou, né, de interessante foi... O que foi audacioso para mim naquele movimento foi conseguir criar tanto
potencial político, né, de atenção midiática e tudo, mas não trabalhar nas demandas, né? Foi um movimento sem demandas, conseguiu ocupar o centro do capitalismo global e não fez uma demanda. E o que foi interessante, porque foi questionado, foi motivo de muita briga, e fica aí Na verdade, eu acho que foi uma tentativa de reimaginar possibilidades de forma de se organizar como movimento, que não acho que substitua nenhuma, né? Mas que ficou como uma semente de repensar. E, no caso, não foi um movimento que teve ganhos concretos, mas teve muitos ganhos que se espalharam, né? Foi um movimento que saiu do controle dos organizadores do próprio movimento. No sentido de que quem estava ali organizando já não tinha mais capacidade de saber tudo o que estava acontecendo dentro do movimento, porque o movimento foi para fora, então se espalhou, virou assembleia de bairro, virou milhares de grupos que participavam da assembleia, mas que também já, de uma certa maneira, se multiplicaram em outras coisas que também saíram do movimento, né? Teve, por exemplo, uma semente do movimento que acabou virando um sistema de ajuda pós catástrofe, que teve um furacão Sandy, e um braço do movimento teve capacidade de mobilização para atender pessoas que tiveram as casas destruídas, etc. Então, e tudo isso foi na semente da organização, da capacidade de parar, de se olhar e de se organizar. Muito como o Michael falou, essa capacidade de se olhar e de se reinventar, como se relacionar. Muito poder veio dessa semente, né? E muito conflito também, porque a gente não pode imaginar também se organizar dentro de uma sociedade com tanta fissura, né? Com tanto... tanto abismo entre uma pessoa e outra, né? E imaginar que não vai ter conflito, né? Esses conflitos, eles apareceram, eles sempre aparecem em todos os movimentos, e eles têm que ser encarados de frente, e eles também têm que ser semente para a gente repensar como se relacionar e como se organizar. Então, acho que minha provocação é essa, né? O que dá para a gente usar como... né? Não a partir daí, mas junto com isso, né, pensar o que a gente pode fazer. E aí, voltando ao que eu não tinha falado, da democracia, que também esse movimento foi um movimento que clamou pela democracia real, né, pela democracia direta, e não, porque não fez demandas, foi por não reconhecer a democracia representativa como uma democracia válida, que poderia... que se a gente fizesse pedidos para esse sistema político, a gente validaria esse, né? E aí eu penso no Temer, e eu penso que não tem cabimento a gente não se relacionar com a institucionalidade para ganhos sociais concretos, mas também qual é o outro poder também que a gente pode criar para além disso, né? Reconhecendo também os limites que nosso sistema político tem, e nosso sistema democrático institucional tem, o que a gente trabalha dentro dele e o que a gente pode fazer para além dele também. Meu nome é Letícia, sou do Movimento Passe Livre, milito desde 2012, me organizo desde 2012 dentro do MPL. O Movimento Passe Livre é um movimento social que luta por transporte público e direito à cidade, e eu acho que uma questão importante a ser levantada aqui é por que transporte público, né? E aí, a partir daí, entender como a democracia entra dentro desse diálogo. Transporte público porque a gente vive numa cidade onde não existe cidade onde não tem como você viver a cidade sem circular por ela. Não existe cidade onde as pessoas não circulam, não se movimentam por ela. Não existe cidade onde as pessoas não possam construir ela diretamente. E a partir do momento que você tem um serviço, que é o transporte público, que traz essa mobilidade para as pessoas, de caráter essencial, e a partir do momento que você tem uma tarifa cobrando o acesso a esse serviço,
primeiro que você já exclui uma série de pessoas que não têm acesso a esse serviço. Então, uma série de pessoas não terão acesso à cidade, portanto, a cidade não é democrática, né? Porque só circula pela cidade aqueles que podem pagar por ela. Então, você vai criando aí periferias, pessoas apartadas da cidade. E outro problema, né, também é que mesmo as pessoas que têm acesso a transporte, que circulam dentro desse serviço todos os dias e que estão na cidade todos os dias, elas não vivem a cidade. Elas simplesmente usufruem o serviço do transporte público para ir para o trabalho e produzir, fazer o capital circular e depois retornam para suas casas. Elas não entendem a cidade como um espaço aí de participação e de construção direta e cotidiana, né? Porque o transporte ele não está aí para isso, ele não foi inserido dentro dessa lógica aí de participação da população e de viver a cidade. Então, a partir do momento que a gente resolve se organizar para o transporte público e direito à cidade, eu acho que ele tem mais nesse sentido, né? De pensar numa cidade que seja para todos, né? Que a partir do momento que você tem um serviço que esteja para todos e que todos possam circular para além da lógica de casa e trabalho, que possam aí ter o seu lazer, a cultura, ter acesso aos direitos sociais já garantidos e a partir daí também poder se organizar politicamente, né? Porque o acesso ao transporte também tem esse fator limitante, né? Ele limita como as pessoas participam na cidade, como se organizam politicamente na cidade, porque o transporte simplesmente não está para isso, ele somente está para a circulação das pessoas, para o capital, para a produção e etc. E o MPL ele surge nesse sentido mesmo, né? Um dos marcos do MPL é justamente a participação direta das pessoas. A gente tem como marco o surgimento e a necessidade de se organizar em torno dessa pauta, revoltas de pessoas que ocupam as ruas para dizer diretamente aí o que elas querem, né? Então a gente tem a revolta do Buzu, a gente tem 2004 e 2005 em Florianópolis, e das pessoas questionando o aumento da tarifa e pedindo imediatamente a revogação da tarifa e a conquista aí do passe livre estudantil. E o MPL ele surge dentro desse marco, né? Dentro da participação direta e das pessoas de ocuparem a rua e decidir a rua como espaço ali, espaço onde elas podem influenciar na tomada de decisão. E 2013 é muito isso, né? Esse acúmulo de entender a rua como um espaço onde as pessoas devem ocupar e um espaço horizontal onde elas dizem o que elas querem, né? Então, por exemplo, quando a MPL se recusa a negociar aí com o prefeito, qualquer uma entidade, qualquer representante aí do poder, é porque a gente não representa, não representa, enfim, que a rua está dizendo que os governantes têm que aceitar e acatar, e não é a gente que vai ali dizer, porque as pessoas estão ocupando a rua justamente mostrando o que elas querem, porque elas sabem o que elas querem, e por isso que elas estão na rua dentro daquela pauta, né? Então, 2013 foi isso, era por 20 centavos, as pessoas estavam na rua, e a revogação imediata dos 20 centavos aconteceu, e a gente não precisou sentar com o Haddad para isso acontecer, porque ele teve que ceder e ouvir o que as pessoas estavam dizendo, né? E é por isso que a gente acredita nesse processo de democracia direta, né? Que a gente só vai... a nossa luta, né, pelo alcance aí, a nossa luta pelo transporte público de qualidade, transporte público de fato, a gente só vai fazer luta para que isso se concretize a partir da democracia direta, porque a gente acredita que ocupar a rua e onde as pessoas ali possam ocupar e dizer de forma horizontal, sem ter uma hierarquia, sem ter uma liderança para dirigir elas, etc. É a forma real como enfim, que expressa de fato o que elas querem. E isso para além, enfim, da concretização aí do que a gente deseja como maior, que é a tarifa zero, que é uma tarifa zero de participação popular, né? Então, que as pessoas possam participar aí de como o transporte tem que ser organizado, né? Para fugir aí dessa lógica de capital, trabalho, enfim, casa e trabalho, para o transporte entrar de fato na dinâmica na vida das pessoas, para além dessas vertentes que já estão postas aí. Acho que é isso, por enquanto.
eu pensei uma fala focada em alguns problemas para pensar que surgem nas práticas autônomas, nas praças, nas assembleias, né? Que são 3 grupos de problemas, né? Como se relacionar com a instituição, como se relacionar com a comunicação, no sentido de como esses espaços são produzidos de dentro e de fora, são colocados em algum lugar, né? E como é importante pensar, na hora que a gente está pensando iniciar um processo de ocupação, de assembleia, como não ser produzidos desde fora, como conseguir produzir a forma e o lugar que a gente ocupa na política, no momento político atual, né? E o terceiro é o problema da burocratização, como a gente pensar formas que não sejam parecidas com essas da política que a gente está rejeitando também. E aí, sem fazer um histórico muito longo dos outros processos de praças, assim, eu diria que tem 2 processos interessantes que se encontram na hora de pensar nas assembleias, nos movimentos como Primavera Árabe, mas principalmente Occupy, o 15M, na Espanha e provavelmente também junho, né? Tem 2 processos que se encontram. A da esquerda autônoma, a das formas com que muta as buscas de organização, né, no campo da política que busca uma emancipação, né, que é um problema que tem a ver com encontrar formas de autonomia, de não delegar a capacidade política das pessoas, né? A assembleia como forma do comum de pensar ferramentas novas políticas, né? Entender diferente a ideia do sujeito político, entender diferente a forma de organização. Mas o outro processo que se encontra nesses momentos é um que tem a ver com assim, uma mágica, uma faísca que é difícil entender de onde que vem, mas que faz com que essas buscas militantes, ativistas, de forma de organização, virem multidões mobilizadas, milhões de pessoas na rua, centos de milhares. Aquela coisa que faz com que o militante, o ativista se encontre com a vizinha, a família que saiu da igreja e vai para a praça, porque num determinado momento o senso comum é ir para as praças, né? A política do Estado aparece como sem sentido. E esse encontro, acho que é interessante pensar, né? À luz, pensar junho, mas aí talvez serve pensar o que aconteceu na Espanha, o que aconteceu na Argentina, né? E acho que um traço comum é uma destruição do sistema político anterior, assim, do sistema, não tanto pensando em institucionalidade, mas na capacidade dos partidos, dos líderes políticos de se conectar com a sociedade, né? Na Argentina foi muito claro como depois de 10 anos de privatizações, neoliberalismo, tem um elemento comum que sempre aparece também, que é o ajuste fiscal, né, nesses processos. E depois de um momento de acúmulo político da oposição, né, dessas políticas da década de 90, a política se encontrou que quem vinha para resolver ou para o que as pessoas tinham votado para sair dessa política da década de 90 fazia a mesma coisa, né? A aliança política aqui na Argentina ganha as eleições, né, depois do Menem, traz o ministro de Economia do Menem, né, uma coisa bem parecida com a Dilma chamando o Levy, né, depois de uma campanha que era contra o ajuste, né.
Então, numa hora onde a esquerda e a direita, ou o Partido Conservador Neoliberal e o Partido a favor dos pobres, viram a mesma coisa, é um momento que chama as pessoas para a rua. Na Espanha, em 2011, também, o PP, Partido Popular de direita, e o PSOE, social-democrata, se juntam no Congresso para modificar um artigo da Constituição que bloqueava o ajuste e as políticas de austeridade que a Europa estava cobrando da Espanha. Um artigo que permitia, que defendia os direitos sociais. Então, naquele momento onde esquerda e direita, socialistas e conservadores viram para os problemas da população indistinguíveis, né? E onde o povo vê que tem uma transversalidade, assim, é um momento onde alguma coisa tem que aparecer. Né? Junho tem alguma coisa disso, né? O passe livre, a gente vê na cidade de São Paulo o PT e no estado de São Paulo o Alckmin reagindo de forma muito parecida, né? Essa indistinção que desaparece na hora das eleições, desaparece na hora do golpe, mas que na política cotidiana, nas periferias, no tempo político não espetacular e não da mídia, desaparece. E a grande pergunta, isso fez junho de alguma forma, a pergunta hoje é se essa leitura continua, né? E eu acho que essa iniciativa que estamos aqui, essa tentativa de encontrar um outro lugar político, se aproxima desse espírito, né? De buscar uma outra coisa, e buscar uma outra coisa também por outro lugar, que seria esse lugar das praças, de os nossos corpos diretamente fazendo essa política. E não necessariamente vão fazer, então, um terceiro partido que seja de verdade uma alternativa, né? E aí, então, o primeiro problema que eu queria trazer para a discussão, que como se relacionar com uma cobrança que aparece muitas vezes de institucionalização, de virar partido político, de, tudo bem, os protestos, muito importante, mas se vocês não viram um partido, se você não entra nas instituições, tudo se perde, né? E como é possível pensar para além dessa interpretação, né? Que é a interpretação que a gente vê, que vem do poder, mas que vem muitas vezes da esquerda, né? A Marilena falando para Junho, por exemplo, essa ideia de que, não, tudo bem, vocês são importantes, estamos com vocês, mas tem que virar outra coisa, e que está por trás também da experiência espanhola, né? O Podemos como partido que nasce do 15M e que não o representa, porque o 15M não é representável, mas que seria preciso, seria necessário. Então, o primeiro problema para a gente ir discutindo nas semanas, meses, anos que durará a ocupação, o que fazer com essa cobrança de institucionalizar, entrar nas instituições, como pensar as instituições a partir das praças, e a possibilidade de pensar as instituições sem que essa força que surge no 15M, em dezembro de 2001 na Argentina, ou também na América Latina, né? Na Bolívia, as guerras da água, do gás, na Venezuela com o Caracazo, processos de muita mobilização popular, as pessoas nas ruas, com assembleias espontâneas, muitas vezes, assim, a necessidade de pensar juntos, organizar bloqueios, organizar passeatas, muitas vezes começando a organizar a própria vida, assim, pensar autogestão como uma solução necessária à falta de caminhos por outro lugar. Mas como fazer com que essa força continue viva, mesmo quando existam discussões e saídas, diálogos com as instituições, né? É possível pensar na Espanha, por exemplo, um 15M que
não seja necessariamente substituído por um partido e que continue como contrapoder. Assim, é possível pensar, então, uma política cotidiana que tenha a ver com essas lógicas autônomas das praças, da resolução de problemas que tenha a ver com a vida. É possível uma política que não seja a de voltar para casa, né? E é uma discussão difícil, porque Podemos estar quase ganhando as eleições, bom, vai ficar em segundo, mas possivelmente faça um governo, né? E aparece como sedutor, como uma alternativa a ser considerada, né? Mas também é importante o caminho do Syriza, recentemente. Também, o maior partido criado contra as políticas da austeridade, mas que hoje está implementando austeridade. A maior programa de ajuste já implementado. Para pensar o limite também, porque a cobrança para as assembleias, as praças, essa do isolamento, da falta de saídas ou soluções concretas, né? E a política institucional partidária seria o contrário, a solução, o que consegue transformar em ato político o senso comum das praças. Mas Syriza e possivelmente Podemos, né, já sem ter ganhado, Podemos se modera e se aproxima ao lugar da social-democracia europeia, né? Pensar essas impotências do poder também como necessidade de pensar como manter a potência e a capacidade de política entre as pessoas. E aqui para o Brasil, a mesma discussão. A gente, nas ruas, tem que olhar para cima, né, volta Dilma, ou novas eleições, ou qualquer outra alternativa, ou existe uma possibilidade de se referir ao momento político atual a partir das ruas, por baixo, assim, mobilizações, e como uma força que vem das praças pode sim alterar não apenas um senso comum, mas políticas concretas. E junho é o exemplo disso, assim, próximo para nós. Eu queria falar do problema da burocratização, mas não sei se estou falando muito também. Ou vou falar bem rápido que é um problema mais interno, né? E aí, lembrando dessa experiência de 2002, 2003, as assembleias de bairros, que é o problema da Assembleia Geral, né, em relação às assembleias locais, né? Tinha umas 100 assembleias nos bairros de Buenos Aires e tinha uma estrutura onde todo final de semana cada assembleia teria que mandar delegados para discutir a política do movimento geral, né? E uma coisa interessante é como a Assembleia Geral ficou ocupada pelos partidos políticos de esquerda, e nas assembleias de bairro, onde tinha discussões mais voltadas não só para a vida das pessoas que estavam na assembleia, mas para ações concretas mais próximas, e cada uma seguia um outro caminho, né? Os diferentes caminhos, outro dia a gente fala das diferentes alternativas, mas um processo interessante de as assembleias deixar de mandar delegados para a Assembleia Geral, né? A Assembleia Geral que aparecia muitas vezes como o argumento, o discurso e monólogos contínuos e votações sobre se continuar votando ou parar de votar, e uma estrutura burocrática que tirava essa vida das assembleias, do movimento das ruas, né? Então, como problema, esse não ser rígidos nesse sentido, não fetichizar as Assembleias Gerais, né? Assim, ter a capacidade de utilizar elas como ferramenta, mas não como microburocracias que façam dentro de nós, ou nossos espaços, o que a gente critica da política da representação, né? E o último ponto esse de como não ser
conseguir ser autônomos também na produção da nossa imagem, né? Na Espanha foi forte isso de que os movimentos das praças começou a ser chamado pela imprensa como movimento dos indignados. Cidadãos indignados, e nas praças um sentimento de não somos indignados, ou isso não descreve. E muitas vezes, assim, tanto a polícia quanto a própria esquerda, ou a esquerda governista ou ex-governista aqui no Brasil, e as esquerdas que fazem parte, na verdade, da política contra a qual as assembleias reagem, têm a mesma técnica, que é a da separação, né? Tratar de radicais e separar dos movimentos o que seria criminoso, irracional, radical, do que seria adaptável, domesticável e com o que uma esquerda mais tradicional consegue dialogar, né? E como a força desse movimento das praças depende, de alguma forma, com que isso não aconteça. Conseguir ser, ao mesmo tempo, um encontro de posições radicais, posições moderadas e uma multiplicidade que se resolve nas discussões, assim as assembleias não ficam sem tensões, mas essa capacidade produtiva, né? E não deixar que seja o poder o que te produz e te nomeia, né? E, bom, vou parar por aqui para continuar com essa atividade. Obrigado. Valeu. Ninja. Agora, todo mundo tem papel, levanta o papel. Essas pessoas estão com perguntas geradoras na mão. O que a gente vai fazer agora é uma atividade que serve para a gente descobrir as coisas que a gente consegue fazer juntas. Então, as pessoas que estão com papel na mão estão todas com a mesma pergunta geradora, que é: o que seria, na prática, uma democracia na real? A ideia é que a gente se divida em grupinhos de aproximadamente 5 pessoas, que é o que vai dar mais ou menos. Sente e comece, pode ficar em pé também, e comece a responder essa pergunta nós. Depois de 5, 10 minutos, eu vou dar um sinal para que os grupinhos se embaralhem. Quem está com papel, continua com papel. E as pessoas trocam de grupinho. E levam as respostas que elas pensaram no grupinho delas para o outro grupinho, que vai ter um monte de gente de outros grupos. E aí a gente vai construir de uma forma que tem a ver com a gente, com agora, com o que a gente conhece, o que é que a gente imagina. Na pior das hipóteses, não vão surgir ideias concretas do que a gente faz para botar em andamento uma democracia na real. E aí, se essas ideias concretas não surgirem, o que acontece é que a gente vai avançar na compreensão disso juntas. Depois disso, eu vou dar uma outra pergunta geradora. E a gente vai começar a responder ela. A próxima pergunta geradora é um pouco mais chão. Essa aqui é para esquentar. Tá? Então, grupinhos de 5 mais ou menos. Procurem as pessoas com os papéis. Eu vou dar um tempinho, depois vou avisar e a gente vai embaralhar.